A Leste do Éden, por John Steinbeck. Dedicatória. Pascal Kovitch. Querido Pat, você me encontrou esculpindo uma figura em madeira e perguntou: por que não faz alguma coisa para mim? Indaguei o que você queria e você me respondeu: uma caixa. Para quê? Para pôr coisas. Que coisas? Tudo o que você tiver. Pois aqui está a sua caixa. Quase tudo o que tenho está nela. Apesar disso, não está cheia. Angústia e excitamento, sentimentos bons e maus, pensamentos bons e maus, o prazer do projeto, alguma angústia, a alegria indescritível da criação. E por cima de tudo estão a gratidão e o amor que tenho por você. Mesmo assim, a caixa não está cheia. John, parte 1. Capítulo 1. O Vale dos Salinas fica no norte da Califórnia. É uma região pantanosa, comprida e estreita entre duas cordilheiras. E o rio Salinas serpenteia pelo centro dela até finalmente desaguar na Baía de Monterey. Lembro os nomes da minha infância para os arbustos e flores secretas. Lembro onde um sapo pode viver e a que horas os passarinhos acordam no verão. E o cheiro das árvores e das estações do ano, a aparência das pessoas, seu modo de andar e mesmo seu cheiro. A memória dos odores é muito rica. Lembro que as montanhas Gabilã, a leste do vale, eram alegres e aprazíveis, com muito sol e encanto, oferecendo uma espécie de convite, deixando a gente com um desejo intenso de escalar seus contrafortes aconchegantes, da mesma forma como se escala o colo da mãe amada. Eram sedutoras. As montanhas Santa Lúcia se erguiam contra o céu, a oeste, e resguardavam o vale do mar aberto. Eram escuras e sorumbáticas, hostis e perigosas. Sempre me descobri dominado pelo temor a oeste e pelo amor a leste. Não sei explicar de onde tirei essa ideia, a menos que tenha sido do fato de amanhã surgir sobre os picos das Gabilãs e de à noite baixar dos cumes da Santa Lúcia. É possível que o nascimento e a morte do dia tivessem alguma relação com os meus sentimentos acerca das duas cordilheiras. Pelas encostas do vale, descendo dos desfiladeiros, escorriam pequenos córregos, que caíam no leito do rio Salinas. No inverno dos anos de muita chuva, os córregos aumentavam e engrossavam o rio, até que este às vezes espumava e turbilhonava, transbordando pelas margens. O rio tornava-se então um destruidor. Arrancava as beiras das terras aráveis, tragando acres inteiros. Derrubava estábulos e casas, que iam flutuando e balançando em suas águas. Capturava vacas, porcos e ovelhas, afogando-os em suas águas lamacentas e levando-os para o mar. Mas, quando o final da primavera se aproximava, o rio recuava e suas margens arenosas apareciam. No verão, o rio nem sequer corria acima da superfície. Estavam alguns remansos nos trechos mais profundos, sob uma margem alta. Os arbustos voltavam a crescer. Os salgueiros se impertigavam com os detritos da inundação nos galhos superiores. O Salinas era apenas um rio temporário. O sol do verão fazia com que mergulhasse abaixo do solo. Não era absolutamente um bom rio, mas era o único que tínhamos e por isso nos gabávamos dele. Era perigoso nos invernos chuvosos e seco nos verões secos. É possível se gabar de qualquer coisa quando é a única que se tem. Provavelmente, quanto menos se tiver, maior será a necessidade de se gabar. O fundo do Vale dos Salinas, entre as montanhas e abaixo dos contrafortes, é plano,
porque o vale já foi o leito de um braço do mar de 150 quilômetros. A boca do rio, em Moss Landing, era, há muitos séculos, a entrada desse comprido braço de mar. Houve uma ocasião em que meu pai abriu um poço a cerca de 80 quilômetros do mar. Saiu primeiro a camada superficial do solo, depois cascalho e, em seguida, areia branca do mar, com conchas e até mesmo fragmentos de barbatana de baleia. Havia 6 metros de areia e depois a terra preta de novo. Até mesmo um pedaço de sequoia, a madeira imperecível, que não apodrece. Antes de ser um mar interior, o vale deve ter sido uma floresta. E essas coisas aconteceram bem debaixo de nossos pés. À noite, parecia-me às vezes poder sentir tanto o mar como a floresta de sequoias anterior. Nos acres planos do vale, a camada superior do solo era profunda e fértil. Era preciso apenas um inverno de bastante chuva para fazê-la irromper em relva e flores. As flores da primavera, num ano de bastante chuva, eram inacreditáveis. Todo o fundo do vale e também os contrafortes ficavam cobertos por um tapete de tremoços e papoulas. Uma vez uma mulher me disse que as flores coloridas pareceriam ainda mais intensas se a elas fossem acrescentadas algumas flores brancas, para proporcionar definição às cores. Cada pétala do tremoço de flor azul é contornada de branco, de tal forma que um campo de tremoços é mais azul do que se pode imaginar. E por toda parte havia salpicos das papoulas da Califórnia. Essas também são de uma cor intensa. Não laranja, não ouro, mas se o ouro puro ficasse líquido e fosse transformado em creme, esse creme dourado talvez fosse da cor daquelas papoulas. Quando a estação chegava ao fim, crescia mostarda amarela, que atingia grande altura. Quando meu avô chegou ao vale, a mostarda era tão alta que, quando um homem andava a cavalo, só aparecia sua cabeça acima das flores amarelas. Nas terras altas, a relva era salpicada de botões de ouro, eras e violetas amarelas de centro preto. À medida em que a estação avançava, surgiam outras flores, vermelhas e amarelas, as castilheiras, flores dos espaços abertos, expostas ao sol. Sob os carvalhos frondosos, floresciam avencas, exalando um cheiro bom. Nas margens mais úmidas dos cursos de água, haviam moitas de samambaias. Havia campainhas, pequenas lanternas de um branco cremoso, de aparência quase pecaminosa, tão raras e mágicas que uma criança, ao descobri-las, sentia-se eleita e especial durante o dia inteiro. Quando junho chegava, a relva definhava e ficava marrom. As colinas adquiriam uma tonalidade parda, não marrom, mas uma mistura de dourado, açafrão e vermelho. Uma cor simplesmente indescritível. Desse momento em diante, até as chuvas seguintes, a terra secava inexoravelmente. Os córregos sumiam. Rachaduras apareciam no solo. O rio Salinas mergulhava abaixo da areia. O vento soprava pelo vale, levando a poeira e a palha, e tornava-se mais forte e perigoso enquanto avançava para o sul. Parava ao cair da noite. Era um vento nervoso e irritante, e as partículas de poeira cortavam a pele dos homens, ardiam nos seus olhos. Os homens que trabalhavam nos campos usavam óculos de proteção e amarravam lenços em torno do nariz para evitar a poeira. A terra do vale era profunda e rica, mas os contrafortes tinham apenas uma camada superior muito fina, não mais profunda que as raízes da relva. Quanto mais se subia, mais fina se tornava a camada superior, e a rocha ia aflorando em vários pontos,
até que, ao final da vegetação, havia uma espécie de cascalho seco que refletia o sol ardente de maneira ofuscante. Falei dos anos férteis, quando a chuva era abundante, mas havia também os anos secos, que semeavam o terror pelo vale. A água vinha em ciclos de 30 anos. Havia 5 ou 6 anos maravilhosos, de muita chuva, com a precipitação se elevando a 500 ou 600 milímetros, cobrindo a terra de uma vegetação exuberante. Havia depois 6 ou 7 anos bons, com precipitação de 300 a 400 milímetros. Em seguida vinham os anos secos, quando a precipitação ficava apenas em torno de 150 ou 200 milímetros. A terra secava e a vegetação alcançava apenas uns poucos centímetros de altura, e grandes áreas áridas apareciam no vale. Os carvalhos ficavam ásperos, a artemísia se tornava cinzenta, a terra rachava, as fontes secavam, o gado mordiscava apaticamente brotos ressequidos. Os plantadores e criadores de gado ficavam com raiva do Vale dos Salinas. As vacas emagreciam e às vezes morriam de fome. As pessoas tinham de transportar água em barris para as fazendas somente para beber. Algumas famílias vendiam suas propriedades quase de graça e se mudavam. Uma coisa nunca mudava. Nos anos de seca, as pessoas esqueciam os anos de muita chuva, enquanto, nos anos de muita chuva, perdiam toda e qualquer recordação dos anos de seca. Era sempre assim. 2. E assim era o longo Vale dos Salinas. Sua história era como a do resto do estado. Primeiro houve os índios, uma raça inferior, sem energia, inventividade ou cultura. Um povo que vivia de larvas e gafanhotos, indolente demais para caçar ou pescar. Comiam o que podiam colher e nada plantavam. Moíam bolotas de carvalho para fazer farinha. Até mesmo a guerra que travavam não passava de uma pantomima enfastiada. Depois vieram os espanhóis, vigorosos e secos, explorando tudo, gananciosos e realistas. A ganância era pelo ouro ou por Deus. Amealhavam almas como amealhavam joias. Acumulavam montanhas, vales, rios e vastos horizontes, como um homem poderia agora adquirir lotes. Esses homens deslocaram-se, irrequietos, por toda a costa, de um lado para outro. Alguns ficaram em concessões, tão grandes quanto principados, conferidas por reis espanhóis que não tinham a menor ideia das dimensões dos presentes. Esses primeiros proprietários viviam em medíocres estabelecimentos feudais e o gado se movimentava livremente e se multiplicava. Matavam periodicamente o gado pelo couro e pelo sebo, deixando a carne para os abutres e coiotes. Ao chegarem, os espanhóis tiveram que dar nome a tudo o que viram. Esse é o primeiro dever de qualquer explorador, um dever e um privilégio. É preciso dar um nome a uma coisa antes que se possa registrá-la em seu mapa feito à mão. Os espanhóis eram muito religiosos. Assim, os homens que sabiam ler e escrever e que mantinham os registros e elaboravam os mapas eram os padres rudes e incansáveis que sempre acompanhavam os soldados. Por isso é que os primeiros nomes de muitos lugares foram de santos e feriados religiosos, celebrados em pontos de parada. Há muitos santos, mas não são inesgotáveis. Assim, encontramos muitas repetições. Temos San Miguel e San Michael, San Ardo e San Bernardo, San Benito e San Lorenzo, San Carlo e San Francisquito. E há os dias santos, Natividad,
Nascimento, Soledad. Mas houve também lugares que foram batizados de acordo com a maneira como a expedição se sentia na ocasião. Buena Esperança, Buena Vista e Xualar, quando a paisagem era muito bonita. Seguiam-se os nomes descritivos. Paso de los Robles, por causa dos carvalhos. Los Laureles, pelos loureiros. Tulacitos, por causa dos juncos do pântano. E Salinas, pelo alcaloide tão branco quanto o sal. Os lugares foram chamados também pelos nomes de animais. Gabilanes, pelos gaviões que voavam naquelas montanhas. Topo, pela topeira. Los Gatos, pelos gatos selvagens. As sugestões vinham às vezes da própria natureza do lugar. Tassajara, Xícara e Pires. Laguna Seca, Corral de Terra, Paraíso. Depois chegaram os americanos, ainda mais gananciosos, porque eram em maior quantidade. Ocuparam as terras, reformularam as leis para garantir seus direitos. As fazendas proliferaram, primeiro pelos vales e depois subindo pelos contrafortes. Pequenas casas de madeira com telhados de sequoia, currais de estaca partidas. Onde um filete de água emergia do solo, uma casa ali surgia e uma família começava a se multiplicar. Mudas de gerânios vermelhos e roseiras eram plantadas na frente. Caminhos para as carroças substituíam as picadas. Plantações de milho, cevada e trigo expulsavam a mostarda amarela. A cada 15 quilômetros, ao longo das rotas mais percorridas, surgiam um armazém e uma oficina de ferreiro, que se tornaram os núcleos de pequenas cidades. Bradley, King City, Greenfield. Os americanos tinham uma tendência maior que os espanhóis para dar nomes de pessoas aos lugares. Depois que os vales foram povoados, os nomes dos lugares passaram a se referir mais a coisas que ali haviam ocorrido. Para mim, esses são os mais fascinantes de todos os nomes, porque cada um sugere uma história que foi esquecida. Penso em Bolsa Nueva, Bolsa Nova, Morocojo, um mouro coxo. Quem foi ele e como chegou lá? Wild Horse Canyon e Shirt Tail Canyon. Nota número 1. Respectivamente, Desfiladeiro do Cavalo Selvagem e Desfiladeiro da Fralda de Camisa. Os nomes dos lugares possuem uma carga das pessoas que os deram. Reverentes ou irreverentes, descritivos, poéticos ou depreciativos. Pode-se chamar qualquer lugar de São Lourenço, mas Shirt Tail Canyon ou Morocojo é algo muito diferente. O vento assoviava pelos povoados à tarde. Os fazendeiros começavam a instalar quebra-ventos de eucaliptos com mais de 1 quilômetro de extensão para impedir que o solo arado fosse soprado para longe. Assim era o Vale do Salinas quando meu avô chegou com a mulher e foi se fixar nos contrafortes, a leste de King City. Capítulo 2. 1. Tenho que depender de fotografias antigas, histórias contadas e memórias nebulosas, misturadas com fábulas, para tentar falar dos Hamiltons. Não eram pessoas eminentes, e há poucos registros a seu respeito, exceto os documentos normais de nascimento, casamento, propriedade de terra e morte. O jovem Samuel Hamilton veio do norte da Irlanda, assim como a mulher. Era filho de pequenos fazendeiros, nem ricos nem pobres. Uma família que vivera na mesma propriedade e na mesma casa de pedra muitas centenas de anos. Os Hamiltons conseguiram se tornar excepcionalmente instruídos e lidos. Como acontece com tanta frequência naquele país verdejante,
Eles eram relacionados e aparentados com pessoas muito importantes e outras muito insignificantes, de tal forma que um primo podia ser um baronete e outro um mendigo. E é claro que descendiam dos antigos reis da Irlanda, como todo irlandês que se preza. Não sei por que Samuel deixou a casa de pedra e os acres verdejantes de seus ancestrais. Ele não era dado à política. Assim, não é provável que tenha sido afastado por uma acusação de rebelião. Era escrupulosamente honesto, o que elimina a polícia como causa da mudança. Havia um sussurro, que não chegava a ser um rumor, apenas uma impressão jamais aventada expressamente, em minha família, de que foi o amor que o afastou da Irlanda, mas não o amor pela mulher com quem se casou. Porém, não sei se foi um amor bem-sucedido ou se ele partiu em ressentimento por um amor não correspondido. Sempre preferimos pensar que foi a primeira alternativa. Samuel era bem apessoado, tinha charme e jovialidade. É difícil imaginar que alguma camponesa irlandesa pudesse recusá-lo. Ele chegou ao Vale do Salinas maduro e exuberante, transbordando de inventividade e energia. Seus olhos eram muito azuis e, quando ele estava cansado, um deles se desviava um pouco para o lado de fora. Era bem grande, mas de certa forma delicado. Em meio à poeira, nas lides de rancheiro, ele parecia sempre imaculado. Tinha mãos muito hábeis. Era um bom ferreiro, carpinteiro e escultor em madeira. Podia improvisar qualquer coisa com pedaços de madeira e metal. Estava sempre inventando uma maneira nova de fazer uma coisa velha, sempre encontrando um meio de fazer melhor e mais depressa. Mas nunca, em toda a sua vida, teve qualquer talento para ganhar dinheiro. Outros homens que possuíam esse talento aproveitavam as invenções de Samuel, vendiam-nas e ficavam ricos. Mas Samuel mal conseguiu ganhar o suficiente para sobreviver por toda a sua vida. Não sei o que orientou seus passos para o Vale dos Salinas. Era um lugar pouco prometedor para atrair um homem de uma terra verdejante. Mas ele lá chegou cerca de 30 anos antes da virada do século, trazendo a pequena esposa irlandesa, uma mulherzinha firme e vigorosa, carrancuda como uma galinha. Possuía uma mentalidade presbiteriana austera e um código moral que condenava quase tudo o que fosse agradável de se fazer. Não sei onde Samuel a conheceu, como a cortejou e se casou. Creio que deve ter havido alguma outra moça gravada em seu coração, pois ele era um homem amoroso, enquanto a esposa não era de demonstrar seus sentimentos. Apesar disso, desde a juventude até sua morte no Vale dos Salinas, não houve qualquer indicação de que Samuel alguma vez procurasse outra mulher. Quando Samuel e Lisa chegaram ao Vale dos Salinas, todas as terras planas já estavam ocupadas, assim como as depressões férteis nas colinas e as florestas. Mas ainda restavam terras marginais devolutas que o governo cedia aos colonos, e foi nas colinas áridas, a leste do que agora é King City, que Samuel Hamilton se instalou. Seguiu a prática usual. Ocupou um quarter section para si mesmo, outro para a esposa. Como ela estava grávida, requisitou mais um lote para o filho. Ao longo dos anos, nasceram 9 crianças, 4 meninos e 5 meninas. A cada nascimento, ele acrescentava mais um lote à propriedade, fazendo com que o rancho tivesse, ao final, 11 lotes, no total de 1.760 acres. Se a terra fosse boa, os Hamiltons teriam enriquecido, mas os acres eram áridos e secos. Não havia fontes, a camada superior do solo era tão fina que a rocha aparecia em muitos pontos.
Até mesmo a Artemísia tinha de fazer um grande esforço para sobreviver, enquanto os carvalhos eram raquíticos devido à carência de umidade. Mesmo nos anos relativamente bons, havia tão pouco para se comer que o gado estava sempre magro e circulando em busca de pasto. De suas colinas áridas, os Hamiltons podiam olhar para o oeste e contemplar a fertilidade do fundo do vale, a exuberância ao longo do rio Salinas. Samuel construiu sua casa com as próprias mãos, assim como um estábulo e uma oficina de ferreiro. Logo descobriu que, mesmo que tivesse 10.000 acres nas colinas, não conseguiria ganhar a vida no solo árido, sem água suficiente. Suas mãos hábeis construíram um equipamento de perfuração de poços. Começou a abrir poços nas terras de homens mais afortunados. Inventou e construiu uma máquina debulhadora. Circulava pelas fazendas do fundo do vale, na época da colheita, debulhando os cereais que sua própria fazenda não produzia. Em sua oficina, afiava arados, consertava grades, soldava eixos quebrados e ferrava cavalos. Homens de todo o distrito levavam-lhe suas ferramentas para consertar e melhorar. Além disso, gostavam de ouvir Samuel falar do mundo e de suas ideias, da poesia e da filosofia que estavam acontecendo fora do Vale dos Salinas. Ele tinha uma voz profunda e sonora, boa para cantar e falar. Embora não tivesse sotaque irlandês, havia uma cadência em sua voz que a tornava extremamente agradável aos taciturnos fazendeiros do fundo do vale. Eles levavam uísque também, e fora da vista da janela da cozinha e dos olhos desaprovadores da senhora Hamilton, tomavam goles da garrafa, mastigando pedaços de anis verde para disfarçar o bafo. Era um dia ruim quando não havia 3 ou 4 homens em torno da forja, escutando o martelo e a conversa de Samuel. Dizem que ele era um gênio cômico e gravavam suas histórias para repeti-las em casa, mas sempre se perguntavam o que se perdera pelo caminho, pois as histórias nunca pareciam as mesmas quando eram contadas em suas cozinhas. Samuel deveria ter enriquecido com o equipamento de perfuração de poços e com a debulhadora, sem falar na oficina, mas não tinha o menor senso comercial. Os fregueses, sempre carentes de dinheiro, prometiam pagamento depois da colheita, depois do Natal, depois do depois, até que acabavam esquecendo. Samuel não tinha a menor vocação para lembrar-lhes. E, assim, os Hamiltons permaneceram pobres. As crianças chegavam tão regularmente quanto os anos. Os poucos médicos sobrecarregados do condado não apareciam com frequência nos ranchos para um parto, a menos que a alegria se convertesse em pesadelo e se prolongasse por vários dias. Samuel Hamilton fez o parto de todos os seus filhos, amarrando os cordões umbilicais de maneira impecável, batendo nos traseiros e limpando tudo. Quando o mais moço nasceu, com alguma pequena obstrução, e começou a ficar roxo, Samuel encostou sua boca na do bebê e soprou e sugou, até que o recém-nascido pudesse respirar por si mesmo. As mãos de Samuel eram tão boas e jeitosas que vizinhos de 30 quilômetros de distância o chamavam para ajudar num parto. E ele era igualmente bom com égua, vaca ou mulher. Samuel tinha um livro preto numa prateleira à mão, com letras douradas na capa. Medicina da Família, do Dr. Gunn. Algumas páginas estavam gastas de tanto uso, outras nunca eram abertas. Examinar aquele livro do Dr. Gunn é conhecer a história médica dos Hamiltons. As seções mais usadas são as de ossos quebrados, talhos, equimoses, sarampo, cachumba, dor nas costas, escarlatina, difteria, reumatismo, problemas femininos, hérnia e, como não podia deixar de ser, tudo o que se relacionava com gravidez e nascimento de crianças. Os Hamiltons devem ter sido afortunados ou moralistas,
pois as sessões de gonorreia e sífilis nunca foram abertas. Samuel era incomparável em matéria de atenuar a histeria e acalmar uma criança assustada. Era a suavidade de sua língua e a ternura de sua alma. Assim como mantinha a higiene do corpo, mantinha também a pureza do pensamento. Os homens que chegavam à oficina para conversar e escutar abandonavam por algum tempo o hábito de praguejar, não por alguma repressão, mas automaticamente, como se aquele não fosse lugar para isso. Samuel sempre manteve um ar distante, estranho. Talvez fosse na cadência da fala, o que tinha o efeito de fazer com que homens e mulheres lhe contassem coisas que não revelariam a parentes ou amigos íntimos. Era algo que o distinguia dos outros e o tornava seguro como um confidente. Lisa Hamilton era uma espécie muito diferente de irlandesa. Sua cabeça era pequena e redonda, abrigando convicções pequenas e firmes. Tinha o nariz pequeno e achatado, o queixo pequeno e recuado, e uma determinação inabalável, mesmo quando os anjos de Deus argumentavam em contrário. Lisa era uma boa cozinheira e sua casa era sempre sua casa. Era varrida, espanada e lavada. Ter filhos não a imobilizava por muito tempo, pois ela precisava de cuidados por 2 semanas no máximo. Devia ter uma arcada pélvica de barbatana, pois tinha filhos grandes, um depois do outro. Lisa possuía um senso de pecado extremamente desenvolvido. A ociosidade era um pecado, assim como jogar cartas, que era uma espécie de ociosidade para ela. Desconfiava de qualquer diversão, quer envolvesse a dança, o canto ou o riso. Achava que as pessoas que se divertiam estavam expostas ao demônio. O que era uma pena, pois Samuel era um homem que gostava de rir. Mas acho que Samuel era exposto ao demônio. A esposa o protegia sempre que podia. Ela usava os cabelos penteados para trás e presos num coque. Como não posso lembrar como ela se vestia, só me cabe dizer que as roupas deviam estar exatamente de acordo com seu caráter. Ela não tinha qualquer centelha de humor, mas apenas, ocasionalmente, uma fagulha de espírito mordaz. Assustava os netos porque não tinha fraquezas. Sofreu bravemente e sem se queixar ao longo da vida, convencida de que era a maneira como seu Deus queria que todos vivessem. Achava que as recompensas viriam depois. 2. Quando as pessoas chegavam ao oeste, especialmente das pequenas fazendas tão arduamente conquistadas e mantidas da Europa, descobrindo que havia tanta terra a se possuir, pela simples assinatura de um contrato e a construção de alicerces, pareciam ser dominadas por uma comichão de ganância de terra. Queriam mais e mais terra. Boa terra, se possível, mas terra de qualquer maneira. Talvez tivessem filamentos de memória da Europa feudal, onde as grandes famílias se tornavam e permaneciam grandes porque possuíam coisas. Os primeiros colonos ocupavam terras de que não precisavam e que não podiam usar. Ocupavam terras sem valor apenas para possuí-las. E todas as proporções mudavam. Um homem que poderia ter sido próspero com 10 acres na Europa era terrivelmente pobre com 2.000 na Califórnia. Não demorou muito para que todas as terras nas colinas áridas perto de King City e San Ado fossem ocupadas. Famílias miseráveis estavam espalhadas pelas colinas, empenhando-se ao máximo para garantir a sobrevivência no solo rochoso. Essas famílias e os coiotes levavam vidas de privação, desesperadas, marginais. Chegavam sem dinheiro, sem equipamentos, sem ferramentas, sem crédito e, particularmente, sem conhecimento da nova terra e sem técnicas para aproveitá-la. Não sei se foi uma estupidez divina ou uma fé intensa que lhes permitiu fazer isso.
Não resta a menor dúvida de que esse espírito de aventura quase desapareceu do mundo, e as famílias sobreviviam e cresciam. Deviam ter alguma ferramenta ou arma que quase acabou, ou talvez esteja apenas adormecida por algum tempo. Alega-se que acreditavam num Deus justo e moral e assim podiam ter fé, deixando que as dificuldades menores se resolvessem por si mesmas. Mas acho que eles confiavam em si mesmos e se respeitavam como indivíduos, porque sabiam, sem a menor sombra de dúvida, que eram unidades valiosas e potencialmente morais, e por causa disso podiam dar a Deus sua própria coragem e dignidade, recebendo depois tudo de volta. Essas coisas talvez tenham desaparecido porque os homens não confiam mais em si mesmos. Quando isso acontece, nada mais resta, exceto talvez encontrar algum homem forte e seguro e, mesmo que ele esteja errado, segui-lo fielmente. Enquanto muitas pessoas chegaram ao Vale dos Salinas sem dinheiro, houve outras que venderam o que possuíam em algum outro lugar e levaram o suficiente para começar uma vida nova. Geralmente compravam terra, só que boa terra. Construíam suas casas com madeiras aplainadas, tinham tapetes e vidros coloridos nas janelas. Havia várias famílias assim, e ocuparam as boas terras do vale, removendo a mostarda amarela e plantando trigo. Um homem assim foi Adam Trask. Capítulo 3. 1. Adam Trask nasceu numa fazenda nas proximidades de uma vilazinha que não ficava muito longe de uma grande cidade de Connecticut. Era filho único e nasceu 6 meses depois de o pai se alistar num regimento de Connecticut, em 1862. A mãe cuidava da fazenda, criava Adam e ainda tinha tempo para abraçar uma teosofia primitiva. Estava convencida de que o marido seria morto pelos rebeldes selvagens e bárbaros e preparava-se para entrar em contato com ele no que chamava de além. Ele voltou para casa 6 semanas depois que Adam nasceu. Estava sem a perna direita, abaixo do joelho. Apoiava-se numa tosca perna de madeira que ele próprio fizera com uma tora de faia. Tinha no bolso e pôs em cima da mesa da sala de visitas a bala de chumbo que lhe haviam dado para morder enquanto a sua perna em frangalhos era amputada. Cyrus, o pai de Adam, era uma espécie de demônio. Sempre fora turbulento. Dirigia uma charrete de 2 rodas depressa demais e dava um jeito de fazer com que a perna de madeira parecesse elegante e desejável. Gostara da carreira militar, do que pudera desfrutar. Sendo impetuoso por natureza, gostara do breve período de treinamento e seus corolários: beber, jogar e frequentar os bordéis. Marchara para o sul com tropas de substituição e gostara disso também. Contemplar os campos, roubar galinhas e acossar as mulheres rebeldes nas pilhas de feno. O cansaço desesperado das manobras prolongadas e dos combates não o afetava. A primeira vez que viu o inimigo foi às 8 horas de uma manhã de primavera. Às 8h30 foi atingido na perna por um balaço que esmagou e estilhaçou os ossos, além de qualquer possibilidade de reparação. Mesmo assim teve sorte, pois os rebeldes bateram em retirada e os médicos militares puderam chegar imediatamente. Cyrus Trask teve os seus 5 minutos de horror enquanto cortavam os frangalhos, serravam o osso e cauterizavam a carne. As marcas de dentes na bala provavam isso, e sofreu dor considerável enquanto o ferimento sarava, nas condições excepcionalmente sépticas que predominavam nos hospitais naquela época. Mas Cyrus possuía vitalidade e arrogância. Enquanto fazia a sua perna de madeira e claudicava apoiado numa muleta, contraiu uma gonorreia particularmente virulenta de uma jovem negra que lhe assoviou de debaixo de uma pilha de lenha e cobrou 10 cents.
Depois que a perna ficou pronta e que ele tomou conhecimento angustiado de seu estado, passou muitos dias a procurar a garota. Contou aos companheiros o que faria com ela quando a encontrasse. Planejava cortar-lhe as orelhas e o nariz com seu canivete e recuperar o dinheiro que pagara. Esculpindo a perna de madeira, mostrou aos amigos como a cortaria. Quando eu acabar, ela será uma mulher de aparência muito esquisita. Vou deixá-la de tal jeito que nenhum índio bêbado vai querer comê-la. O objetivo de seu amor deve ter pressentido tais intenções, pois ele nunca mais a encontrou. Quando Cyrus teve alta do hospital e deu baixa no exército, a gonorreia já secara. Ao chegar à casa, em Connecticut, restava apenas o suficiente para infeccionar a esposa. A senhora Trask era uma mulher pálida, fechada. O calor do sol jamais conseguia avermelhar suas faces, e nenhum riso alteava os cantos de sua boca. Usava a religião como uma terapia para os males do mundo e de si mesma. Não hesitava em mudar a religião para que se ajustasse ao mal do momento. Quando descobriu que a teosofia que desenvolvera para a comunicação com o marido morto não era necessária, tratou de procurar alguma nova infelicidade. A busca foi rapidamente recompensada pela infecção que Cyrus trouxe da guerra. Assim que percebeu que existia uma nova condição, prontamente idealizou outra teologia. O Deus da comunicação tornou-se um Deus de vingança, para ela a divindade mais satisfatória que já criara até aquele momento, e que acabou sendo o último. Era muito fácil atribuir seu estado a determinados sonhos que tivera enquanto o marido estava ausente. Mas a doença não era punição suficiente para as aventuras noturnas. Seu novo Deus era um perito em punições. Exigia-lhe um sacrifício. Rebuscou a mente à procura de alguma humilhação egocêntrica apropriada e quase com felicidade concluiu qual era o melhor sacrifício. Ela própria. Levou 2 semanas para escrever sua última carta e corrigir-lhe a ortografia. Confessava crimes que não poderia ter cometido e admitia culpas que estavam muito além de sua capacidade. Depois, vestindo uma mortalha que fizera secretamente, saiu de casa numa noite de lua e afogou-se num pequeno lago, tão raso que teve de ficar de joelhos na lama e manter a cabeça debaixo da água. Quando a inconsciência finalmente a dominou, estava pensando, com alguma irritação, que a sua linda mortalha branca estaria suja de lama quando a tirassem da água pela manhã. E foi o que aconteceu. Cyrus Trask pranteou a esposa com um barrilete de uísque e 3 antigos companheiros do exército, que haviam passado pela fazenda a caminho de suas casas, no Maine. Adam, bebê, chorou muito no começo do velório, pois os pranteadores, nada sabendo de bebês, haviam esquecido de alimentá-lo. Cyrus logo resolveu o problema. Molhou um pedaço de pano no uísque e deu-o ao bebê para chupar. Depois de 3 ou 4 goles, o pequeno Adam adormeceu. Por várias vezes, durante o período de lamentação, ele acordou e queixou-se. Recebeu o trapo encharcado de uísque e tornou a dormir. Passou 2 dias e meio embriagado. Seja o que for que essa experiência tenha causado ao cérebro em desenvolvimento, ela foi benéfica ao seu metabolismo. Depois daqueles 2 dias e meio, ele adquiriu uma saúde de ferro. Ao final de 3 dias, o pai saiu e comprou uma cabra. Adam tomou seu leite vorazmente, vomitou, bebeu mais e continuou. O pai não achou a reação alarmante, pois estava fazendo a mesma coisa. Dentro de um mês, a escolha de Cyrus Trask recaiu na filha de 17 anos de um fazendeiro vizinho. A corte foi rápida e realista. Ninguém tinha a menor dúvida sobre as suas intenções. Eram honradas e razoáveis. O pai dela apoiou a corte. Tinha 2 filhas mais moças e Alice, a mais velha, estava com 17 anos.
Era o seu primeiro pedido de casamento. Cyrus queria uma mulher para cuidar de Adam. Precisava de alguém para arrumar a casa e cozinhar, e uma criada custava caro. Era também um homem vigoroso e precisava do corpo de uma mulher, o que custava ainda mais caro, a menos que se fosse casado. Em 2 semanas, Cyrus cortejou a moça, casou-se com ela, levou-a para a cama e engravidou-a. Os vizinhos não acharam que ele estava sendo precipitado por isso. Era absolutamente normal, naquele tempo, um homem consumir 3 ou 4 esposas ao longo da vida. Alice traz que possuía várias qualidades admiráveis. Era asseada e meticulosa, e não havia um só canto da casa que não fosse limpo. Não era muito bonita, e assim não havia necessidade de vigiá-la. Seus olhos eram muito claros, sua pele era pálida e seus dentes eram tortos. Mas era extremamente saudável e nunca se queixou durante a gravidez. Ninguém jamais soube se gostava ou não de crianças. Nunca lhe foi perguntado e ela jamais dizia qualquer coisa se não fosse interrogada. Do ponto de vista de Cyrus, essa era provavelmente a sua maior virtude. Alice jamais manifestava qualquer opinião própria e dava uma vaga impressão de escutar tudo, enquanto se desincumbia das tarefas domésticas. A juventude, inexperiência e taciturnidade de Alice Trask tornaram-se vantajosas para Cyrus. Enquanto ele cuidava da fazenda da maneira usual na região, ingressou numa nova carreira, a de velho soldado. A energia que o tornara turbulento fez então com que ficasse pensativo. Fora do departamento de guerra, ninguém sabia da qualidade e da duração do seu serviço militar. A perna de madeira era, ao mesmo tempo, uma prova de suas atividades militares e a garantia de que nunca mais teria de voltar à guerra. Timidamente, ele começou a falar a Alice de suas campanhas. Mas à medida em que suas técnicas foram se aperfeiçoando, as batalhas também se tornaram maiores. No começo, ele sabia que estava mentindo, mas não demorou muito para que ficasse convencido de que suas histórias eram verdadeiras. Antes de entrar para o exército, jamais se interessara muito por guerra. Agora, passara a comprar todos os livros sobre guerra que encontrava, lendo as notícias, assinando jornais de Nova York, estudando mapas. Seus conhecimentos de geografia sempre haviam sido mínimos e suas informações sobre os combates inexistentes. Agora tornara-se uma autoridade. Conhecia não apenas as batalhas, os movimentos e as campanhas, mas também as unidades envolvidas, até os regimentos, coronéis e suas procedências. E, relatando os acontecimentos, ele se convencia de que lá estivera. Tudo isso foi um desenvolvimento gradativo e ocorreu enquanto Adam estava crescendo, com o meio-irmão logo atrás. Adam e o pequeno Charles ficavam sentados em silêncio, respeitosos, enquanto o pai explicava o que os generais pensavam e planejavam, onde haviam cometido erros e o que deveriam ter feito. Na própria ocasião, ele já sabia o que estava errado e dissera a Grant e a McClellan, suplicando que aceitassem sua análise da situação. Invariavelmente, os dois recusavam, e somente depois descobriam que ele estava certo. Havia uma coisa que Cyrus não fazia, o que provavelmente demonstrava toda a sua astúcia. Jamais se permitiu qualquer promoção. Começou como soldado Trask e como soldado Trask permaneceu. Pelas histórias que contava, era o soldado mais mobilizado e onipresente da história da guerra. Era necessário, às vezes, que ele estivesse em até 4 lugares ao mesmo tempo. Mas, talvez, por instinto, ele não contava essas histórias muito seguidamente. Alice e os meninos tinham uma imagem rematada dele. Um soldado que se orgulhava do que era, que não apenas se encontrava sempre onde ocorria cada ação espetacular e importante,
mas que frequentava livremente as reuniões do Estado-Maior, participava das discussões e discordava das decisões dos generais. A morte de Lincoln foi um tremendo golpe para Cyrus. Ele sempre se lembraria do que sentiu ao receber a notícia e nunca pôde mencionar ou ouvir o relato sem que as lágrimas prontamente aflorassem a seus olhos. Embora ele nunca o dissesse expressamente, tinha-se a nítida impressão de que o soldado Cyrus Trask fora um dos amigos mais íntimos, afetuosos e da maior confiança de Lincoln. Quando o Sr. Lincoln queria saber alguma coisa do exército de verdade, não dos bonecos de alamares dourados que viviam se pavoneando, recorria ao soldado Trask. Como Cyrus conseguia fazer com que isso ficasse subentendido, sem chegar a dizê-lo, era um triunfo de insinuação. Ninguém podia chamá-lo de mentiroso. Isso acontecia principalmente porque a mentira estava em sua cabeça e toda verdade que saía de sua boca tinha a coloração da mentira. Não demorou muito para que ele começasse a escrever cartas e depois artigos sobre a condução da guerra. Suas conclusões eram inteligentes e convincentes. Na verdade, Cyrus desenvolveu um excelente espírito militar. Suas críticas, tanto da guerra e da maneira como fora conduzida, quanto da organização militar como persistia, eram sempre penetrantes. Seus artigos em várias revistas atraíam a atenção. Suas cartas ao Departamento de Guerra, publicadas simultaneamente pelos jornais, começaram a ter um efeito profundo nas decisões do exército. Se o grande exército da República não assumisse força e orientação política, talvez sua voz não fosse ouvida tão claramente em Washington. Mas o porta-voz de um bloco de quase 1 milhão de homens não podia ser ignorado. E Cyrus Trask tornou-se tal voz em questões militares. Passou a ser consultado em assuntos de organização militar, em matéria de pessoal e equipamento. Sua capacidade era evidente para todos os que o conheciam. Possuía gênio para as questões militares. Mais do que isso, foi um dos responsáveis pela organização do GER, como força coesa e poderosa na vida nacional. Depois de vários cargos sem remuneração nessa organização, ele assumiu uma secretaria com salário, que manteve pelo resto da vida. Viajava de um lado a outro do país, comparecendo a convenções, reuniões e acampamentos. Assim era a sua vida pública. Sua vida particular também ficou impregnada pela nova profissão. Era um homem devotado. Organizou a casa e a fazenda numa base militar. Exigia e recebia relatórios sobre a condução de sua economia particular. É provável que Alice preferisse assim. Ela não era de falar muito. Um relatório sucinto era-lhe muito mais fácil. Estava sempre ocupada com os meninos em crescimento, em manter a casa limpa e arrumada, as roupas lavadas. Além disso, tinha de tomar cuidado para preservar sua energia, embora não mencionasse isso em qualquer relatório. Inesperadamente, nos momentos mais imprevistos, a energia a deixava, obrigando-a a assentar-se até que voltasse. De noite, ficava encharcada de suor. Sabia perfeitamente que tinha o que se chamava de tuberculose, e saberia disso mesmo que não fosse constantemente lembrada pela tosse seca e extenuante. E não sabia por quanto tempo viveria. Algumas pessoas definhavam por muitos anos. Não havia qualquer regra para aquilo. Talvez não tivesse coragem de revelar o problema ao marido. Cyrus idealizava um método de lidar com as doenças que se assemelhava à punição. Uma dor de barriga era tratada com um purgante tão poderoso que era de admirar que alguém pudesse sobreviver. Se ela revelasse o seu estado, Cyrus poderia iniciar um tratamento que a mataria muito antes da doença. Além do mais, à medida em que Cyrus se tornava mais militar, a esposa aprendera a única técnica pela qual um soldado pode sobreviver:
Nunca chamava a atenção para si mesma. Não falava se não lhe fosse feita uma pergunta. Fazia o que se esperava dela e não mais do que isso. Não tentava qualquer promoção. Tornou-se como um soldado raso, sempre na retaguarda. Era muito mais fácil. Alice refugiou-se num segundo plano, até ficar praticamente invisível. Foram os meninos que absorveram tudo. Cyrus concluíra que o exército podia não ser perfeito, mas ainda assim era a única profissão honrosa para um homem. Lamentava não poder ser soldado permanente por causa da perna de madeira, mas não podia imaginar qualquer outra carreira para os filhos a não ser a militar. Achava que um homem devia aprender a carreira militar desde soldado raso, como ele fizera. Saberia de tudo, então, por experiência, e não pelos compêndios. Ensinou o manual de armas aos meninos quando eles mal podiam andar. Quando estavam no primeiro grau, os exercícios de ordem unida eram tão naturais quanto respirar, e tão abomináveis quanto o inferno. Cyrus marcava o ritmo dos exercícios batendo com uma vareta na perna de madeira. Obrigava os filhos a andar muitos quilômetros, levando mochilas cheias de pedras para fortalecer os ombros. Aprimorava constantemente a pontaria dos meninos no pequeno bosque atrás da casa. 2. Quando uma criança descobre os adultos pela primeira vez, quando penetra em sua cabecinha solene que os adultos não possuem inteligência divina, que seus julgamentos nem sempre são sábios, seus pensamentos nem sempre sinceros e suas declarações nem sempre justas, seu mundo mergulha numa desolação pânica. Os deuses estão caídos e toda segurança se perdeu. Há uma coisa inevitável na queda dos deuses. Não caem um pouco de cada vez, mas desmoronam abruptamente e se espatifam, mergulhando num instante no lodaçal. É um trabalho árduo e tedioso tornar a erguê-los, mas a verdade é que nunca mais brilham como antes. E o mundo da criança também nunca mais é o mesmo. Crescer é um processo difícil e doloroso. Adam acabou descobrindo o pai. Não se pode dizer que o pai tenha mudado, mas foi Adam quem adquiriu uma nova qualidade. Sempre odiara a disciplina, como qualquer animal normal. Mas era algo justo, genuíno e inevitável como sarampo. Não podia ser negado ou condenado, apenas odiado. E de repente, muito depressa, quase como um estalo na cabeça, Adam compreendeu que, pelo menos para ele, os métodos do pai não tinham qualquer referência a qualquer coisa no mundo, exceto ao próprio pai. As técnicas e o treinamento não visavam a beneficiar os meninos, mas apenas a fazer com que Cyrus se tornasse um grande homem. O mesmo estalo no cérebro revelou a Adam que o pai não era um grande homem. Era apenas um homenzinho determinado, usando uma enorme barretina. Ninguém sabe o que causa isso. Uma expressão dos olhos? Uma mentira descoberta? Um momento de hesitação? Depois o Deus desmorona no cérebro de uma criança. O pequeno Adam sempre foi um menino obediente. Algo nele se intimidava com a violência, as discussões, as tensões latentes e silenciosas em casa. Contribuía para o sossego que desejava, não demonstrando qualquer violência, não protestando. Para conseguir isso, tinha de se manter retraído, já que há violência em todos. Encobria a sua vida com um véu de alienação, mas por trás dos olhos apáticos havia uma vida intensa, exuberante. Isso não o protegia das agressões, mas lhe permitia alguma imunidade. O meio-irmão Charles, apenas pouco mais de um ano mais moço, cresceu com a agressividade do pai. Charles era um atleta natural, com noção de tempo e coordenação instintivas e a vontade do competidor de vencer, o que garante o sucesso no mundo. O jovem Charles ganhava todas as competições com Adam.
quer fossem de destreza, força ou agilidade de pensamento. Vencia tão facilmente que logo perdeu o interesse e teve de procurar competidores entre outras crianças. Foi assim que se desenvolveu uma afeição profunda entre os dois meninos. Mas era mais como uma associação entre irmão e irmã do que entre dois irmãos. Charles brigava com qualquer menino que desafiasse ou agredisse Adam, e geralmente ganhava. Protegia Adam do rigor do pai com mentiras e até mesmo assumindo a culpa. Charles sentia pelo irmão a afeição que se tem pelos desamparados, os cachorrinhos cegos e os recém-nascidos. Adam enxergava as pessoas de seu mundo pelos longos túneis dos olhos, ligados ao cérebro encoberto. O pai, uma força natural de uma só perna a princípio, com capacidade para fazer os meninos pequenos se sentirem ainda menores, levando os garotos burros a terem plena consciência de toda a sua estupidez, era um Deus que desmoronou de repente. Depois disso, ele passou a encarar o pai como o policial que lhe fora imposto no nascimento, o oficial que podia ser evitado ou enganado, mas nunca desafiado. Pelos longos túneis dos olhos, Adam via o meio-irmão Charles como um ser exuberante de outra espécie, dotado de músculos e ossos fortes, agilidade e habilidade, situado num plano diferente, a ser admirado como se admira o perigo insidioso de um leopardo negro, mas nunca comparado com a própria pessoa. Jamais teria ocorrido a Adam tornar o irmão seu confidente, revelando sua ânsia, os sonhos indefinidos, os planos de prazeres silenciosos que havia no fundo dos túneis dos seus olhos. Seria a mesma coisa que partilhar seus pensamentos com uma árvore frondosa ou um fazão em voo. Adam gostava de Charles da mesma forma que uma mulher gosta de um enorme diamante. Dependia do irmão como uma mulher depende do brilho do diamante e da segurança inerente ao seu valor. Mas amor, afeição e empatia eram coisas inconcebíveis. Em relação a Alice Trask, Adam ocultava um sentimento próximo da vergonha. Ela não era sua mãe, sabia disso, porque lhe fora dito muitas vezes. Não por coisas que se diziam, mas pelo tom com que se falavam outras. Sabia que tivera outrora uma mãe e que ela fizera algo vergonhoso, como esquecer as galinhas ou errar o alvo nos exercícios de tiro atrás da casa. E por causa de sua falta, ela não estava mais ali. Adam pensava às vezes que, se pudesse descobrir o pecado que a mãe cometera, também haveria de incorrer no mesmo erro, e não teria mais de ficar ali. Alice tratava os meninos com igualdade, lavando-os e alimentando-os, mas deixando tudo o mais aos cuidados do pai, que deixara bem claro que a educação dos meninos, física e mental, era de sua exclusiva competência. Ele não delegava sequer os elogios e reprimendas. Alice nunca se queixava, não discutia, não ria, não chorava. Sua boca estava condicionada a formar uma linha que nada escondia e também nada revelava. Mas certa ocasião, quando Adam era muito pequeno, entrou silenciosamente na cozinha. Alice não o viu. Estava servindo meias e sorrindo. Adam retirou-se discretamente, saiu da casa e foi para um abrigo no bosque, atrás de um toco de árvore que conhecia muito bem. Acomodou-se entre as raízes grandes e protetoras. Estava tão chocado como se a tivesse encontrado nua. Sua respiração era ofegante, pois Alice estava nua, já que estava sorrindo. Não podia imaginar como ela se atrevera a tamanha leviandade e sentia um anseio por ela, intenso e ardente. Não sabia do que se tratava, mas era a longa carência de abraços, carícias, fome de seio e de mamilo, do prazer de um colo, da voz suave do amor e da compaixão, da doce sensação de ansiedade. Tudo isso estava em sua paixão. Não sabia,
porque não tinha a menor ideia de que tais coisas existissem. Assim, como poderia sentir falta delas? Claro que lhe ocorreu que podia estar enganado, que alguma sombra insidiosa podia ter se abatido sobre seu rosto, prejudicando-lhe a visão. Tornou a projetar a imagem nítida em sua mente e descobriu que os olhos dela também estavam sorrindo. Uma distorção da luz podia fazer uma ou outra coisa, mas não as duas. Passou então a espreitá-la, habilmente, como fazia com as marmotas no outeiro, estendido no chão, dia após dia, inerte, como se fosse uma pedra, observando os animais mais velhos, sempre cautelosos, saírem com os filhotes para o sol. Espionava Alice escondido, pelo canto dos olhos, e constatou que era verdade. Às vezes, quando estava sozinha e sabia disso, ela permitia que a imaginação se divertisse num jardim e sorria. E era maravilhoso observar como ela podia rapidamente levar o sorriso para o fundo da terra, da mesma forma como as marmotas escondiam os filhotes. Adam ocultou seu tesouro no fundo do túnel dos olhos, mas sentiu-se propenso a pagar por sua satisfação com alguma coisa. Alice começou a encontrar presentes na cesta de costura, na bolsa surrada, debaixo do travesseiro. 2 cravos, uma pena de cauda de azulão, meia barra de cera verde de lacre, um lenço roubado. A princípio, Alice ficou aturdida, mas isso logo passou. Ao encontrar algum presente inesperado, o sorriso do jardim faiscava por um instante e desaparecia, como uma truta que atravessa um raio de sol no remanso. Ela não formulava perguntas, não fazia comentários. Sua tosse ficou tão ruim à noite, alta e incômoda, que Cyrus finalmente teve de transferi-la para outro quarto, a fim de poder dormir. Mas continuou a visitá-la com frequência, pulando com o pé descalço, a mão na parede para se amparar. Os meninos podiam ouvir e sentir os solavancos de seu corpo pela casa, indo à cama de Alice e voltando de lá. Enquanto crescia, Adam começou a sentir medo de uma coisa, acima de todas as outras. Temia o dia em que seria levado da fazenda e tivesse que se alistar no exército. O pai nunca o deixava esquecer que esse momento chegaria. Falava disso em todas as oportunidades. Era Adam quem precisava do exército para transformá-lo num homem. Charles já era quase um homem, e um homem perigoso, mesmo aos 15 anos, enquanto Adam estava com 16. 3. A afeição entre os 2 irmãos aumentou com o passar dos anos. É possível que parte do sentimento de Charles fosse desdém, mas era um desdém protetor. Os 2 estavam jogando piuí uma noite no pátio. Era um jogo novo para eles. Uma pequena vareta pontuda era ajeitada no chão. Depois batia-se numa de suas extremidades com um bastão. Quando a vareta subia pelo ar, era arremessada com o bastão o mais longe possível. Adam não era muito bom em jogos assim, mas por uma questão de ritmo e precisão, conseguiu vencer o irmão no piuí. Por 4 vezes, lançou a vareta mais longe que Charles. Era uma experiência nova e ele sentiu-se inebriado. Por isso, não observou nem percebeu o ânimo do irmão, como geralmente fazia. Na 5ª vez, arremessou o piuí zumbindo como uma abelha pelo campo. Virou-se na maior felicidade para Charles e ficou subitamente paralisado, sentindo uma onda de frio espalhar-se pelo peito. Estava apavorado com o ódio estampado no rosto de Charles. Acho que foi apenas um acidente, murmurou ele humildemente. Aposto que não conseguiria fazer isso de novo. Charles ajeitou o piuí e bateu. Quando este se elevou pelo ar, ele brandiu o bastão. Mas errou completamente. Então avançou lentamente para Adam, de olhos frios e esquivos. Adam recuou, dominado pelo terror.
Não se atrevia a virar as costas e fugir, pois sabia que o irmão poderia alcançá-lo facilmente. Recuou devagar, com os olhos apavorados e a garganta ressequida. Charles chegou mais perto e acertou-o no rosto com o bastão. Adam cobriu o nariz sangrando com as mãos. Charles tornou a acertá-lo com o bastão, dessa vez nas costelas, deixando-o completamente sem fôlego. E acertou-o mais uma vez na cabeça, fazendo-o perder os sentidos. Enquanto Adam estava estendido no chão, desmaiado, Charles chutou-o na barriga, só então se afastando. Adam recuperou os sentidos depois de algum tempo. Manteve a respiração curta, pois seu peito doía. Tentou se sentar, mas no mesmo instante tornou a cair de costas, por causa da dor nos músculos feridos da barriga. Descobriu que Alice estava observando. Havia algo no rosto dela que ele nunca vira antes. Não sabia o que era, mas tinha certeza de que não era nada de fraco ou inerte. Podia ser ódio. Alice percebeu que ele também a observava. Largou as cortinas e desapareceu. Adam finalmente se levantou e entrou na cozinha, caminhando meio curvado. Encontrou a pia com água quente à sua espera e uma toalha limpa ao lado. Podia ouvir a tosse da madrasta no quarto. Charles possuía uma qualidade. Nunca se arrependia. Jamais. Não fez qualquer referência à surra, aparentemente não tornou a pensar nela. Mas Adam adotou a precaução de nunca mais tornar a ganhar, em qualquer coisa. Sempre pressentira o perigo no irmão, mas agora compreendia que nunca mais deveria vencer, a menos que estivesse disposto a matar Charles. Uma coisa era certa: Charles não estava arrependido. Simplesmente realizara o que tinha de fazer. Charles não falou ao pai sobre a surra. Adam também não contou, muito menos Alice. Contudo, Cyrus parecia saber. Nos meses que se seguiram, ele passou a tratar Adam com extrema gentileza. Falava-lhe com mais suavidade, não mais o punia. Quase todas as noites lhe fazia uma preleção, mas sem qualquer violência. Adam sentia ainda mais medo da gentileza do que sentira da violência, pois lhe parecia que estava sendo preparado para um sacrifício, quase como se fosse submetido à bondade antes da morte. Como as vítimas destinadas aos deuses eram aduladas e agradadas, a fim de que fossem para o altar na maior felicidade, sem ofenderem os deuses com a infelicidade. Cyrus explicou suavemente a Adam a natureza de um soldado. Embora seu conhecimento viesse da teoria e não da experiência, ele sabia que estava certo. Falou ao filho da triste dignidade que pode ser inerente a um soldado. Como é necessário, diante de todos os fracassos do homem, a penalidade por nossas fragilidades. Talvez Cyrus descobrisse essas coisas em si mesmo enquanto as dizia. Era muito diferente das bandeiras, gritos e belicosidade de outros tempos. Cyrus explicou que as humilhações são impingidas a um soldado a fim de que ele possa, quando chegar o momento, não ficar muito ressentido com a suprema humilhação, a morte sem sentido e repulsiva. Cyrus conversava com Adam a sós, não permitindo a presença de Charles. Cyrus levou Adam para dar uma volta ao final de uma tarde. As sombrias conclusões de todos os seus estudos e pensamentos fluíram de seus lábios, deixando o filho dominado pelo terror. Você deve saber que um soldado é o mais sagrado de todos os seres humanos, porque é o mais testado entre todos. Vou tentar explicar. Ao longo da história, os homens têm ensinado que matar os seus semelhantes é uma coisa ruim, que não deve ser admitida. Qualquer homem que mata deve ser destruído, porque se trata de um grande pecado, talvez o pior pecado que conhecemos. Porém, pegamos um soldado, confiamos a ele a capacidade de matar e mandamos que a use.
Use bem esse poder, use-o sabiamente. Não lhe fazemos qualquer restrição. Saia e mate tantos homens quantos puder, de uma determinada espécie ou classe de seus semelhantes, e vamos recompensá-lo por isso, mesmo sendo uma violação de todo o seu condicionamento inicial. Adam passou a língua pelos lábios ressequidos. Tentou formular uma pergunta, não conseguiu. Tentou de novo. Por que eles têm de fazer isso? Por quê? Cyrus estava profundamente comovido e falou como nunca o fizera antes. Não sei. Estudei e talvez tenha aprendido como são as coisas, mas nunca fui capaz de sequer chegar perto do porquê. E você não deve ter qualquer esperança de encontrar pessoas que compreendam o que fazem. Muitas coisas são feitas instintivamente, como uma abelha produz o mel ou uma raposa mergulha as patas num riacho para enganar os cachorros em sua perseguição. Uma raposa não pode explicar por que age assim. E qual é a abelha que se lembra do inverno ou fica na expectativa de sua volta? Quando compreendi que você tinha de partir, pensei em deixar o futuro em aberto, a fim de que fizesse as suas próprias descobertas. Mas depois achei que era melhor se pudesse protegê-lo com o pouco que sei. Você terá de partir em breve. Está quase na idade. Não quero ir, disse Adam prontamente. Vai partir em breve, continuou o pai sem ouvir o protesto. E quero lhe contar tudo, a fim de que não tenha qualquer surpresa. Eles vão tirar todas as suas roupas, mas não ficarão por aí. Vão despojá-lo também de toda e qualquer dignidade que possa ter, e perderá o que considera seu direito de viver e ser deixado em paz para viver. Será obrigado a viver, comer, dormir e cagar junto com outros homens. E quando o vestirem de novo, não será capaz de se distinguir dos outros. Não poderá usar nada de distintivo. Não poderá pregar sequer um aviso no peito para dizer: Este sou eu, diferente dos demais. Não quero fazer isso, insistiu Adam. Depois de algum tempo, não terá qualquer pensamento que os outros também não tenham. Não conhecerá qualquer palavra que os outros não possam dizer. E fará as coisas porque os outros também as fazem. Sentirá o perigo em qualquer diferença. Um perigo para a multidão de homens que pensam da mesma forma, agem da mesma forma. E se eu não quiser? Isso acontece às vezes. Volta e meia aparece um homem que não faz o que lhe é exigido. Sabe o que acontece então? A máquina inteira se empenha friamente na destruição de sua diferença. Vão liquidar o seu espírito e sua coragem, seu corpo e sua mente, até extirparem a diferença perigosa. E se insistirem em não se submeter, vão vomitar em cima de você, deixando-o a feder lá fora, sem ser uma parte deles, mas também sem ficar livre. É melhor se submeter. Eles só fazem isso para se protegerem. Algo tão triunfantemente ilógico e tão maravilhosamente insensato como um exército não pode permitir qualquer contestação que venha a enfraquecê-lo. Dentro do exército, se não se apegar a outras coisas para comparação e escárnio, vai acabar descobrindo, lenta e inexoravelmente, uma razão e uma lógica, uma terrível beleza. Um homem que é capaz de aceitar nem sempre se torna pior, e às vezes fica melhor. Preste atenção a tudo o que eu estou dizendo, pois tenho pensado muito nessas coisas. Há alguns homens que mergulham totalmente na desolação da vida militar. Entregam-se irremediavelmente, tornam-se indefinidos. Mas há outros que mergulham, submergem na vala comum, mas depois se levantam mais eles próprios do que eram antes, porque perderam a mesquinhez da vida e adquiriram todo o valor da companhia e do regimento. Se puder mergulhar tão baixo,
vai se elevar muito mais alto do que pode imaginar. Conhecerá então uma alegria sagrada, um sentimento de companheirismo quase igual ao de uma companhia celestial de anjos. Conhecerá toda a qualidade dos homens, mesmo que sejam indefinidos. Mas só poderá conhecer tudo isso depois de cair bem fundo. Ao voltarem para casa, Cyrus virou de repente para a esquerda e avançou entre as árvores, ao crepúsculo. Adam disse subitamente: Está vendo aquele toco ali, senhor? Eu costumava me esconder entre suas raízes, do outro lado. Depois que me castigava por qualquer coisa, eu ia me esconder ali. Também ia, às vezes, só porque estava me sentindo angustiado. Vamos dar uma olhada? Adam levou-o até lá. Cyrus contemplou o buraco em forma de ninho entre as raízes e comentou: Eu já sabia há muito tempo. Certa ocasião, quando ficou sumido por várias horas, calculei que devesse ter um refúgio assim. E descobri onde era, porque achei que esse era o lugar de que você precisaria. Está vendo como a terra está mais tocada e a relva pouco cresce? E enquanto você fica sentado aí, ia arrancando pedaços da casca. Compreendi que era esse o lugar assim que o encontrei. Adam estava olhando fixamente para o pai, aturdido. Nunca veio aqui à minha procura? Eu não poderia fazer isso. Não se deve exigir demais de um ser humano. Eu não poderia fazer isso. Sempre se deve deixar um meio de fuga a um homem antes da morte. Lembre-se de que eu sabia que o estava pressionando intensamente, mas não queria levá-lo além do limite. Eles ficaram andando entre as árvores irrequietos. Cyrus voltou a falar. Há muitas coisas que eu gostaria de lhe dizer, mas deixarei de lado a maior parte. Quero que saiba que um soldado renuncia a muita coisa para obter outras em troca. Desde o dia do nascimento, um menino é condicionado por todas as circunstâncias, por todas as leis, regras e direitos, a proteger a própria vida. Começa com esse instinto profundo e tudo o confirma. E de repente ele se torna um soldado, tem de aprender a violar tudo isso. Tem de aprender a se lançar friamente a situações em que pode perder a vida, sem enlouquecer por causa disso. E se puder fazer isso, não se esqueça de que alguns não são capazes. Então terá a maior de todas as dádivas. Cyrus fez uma pausa antes de acrescentar ansiosamente. Quase todos os homens sentem medo, filho. Nem mesmo sabem o que causa seu medo. Sombras, perplexidades, perigos indefinidos, pavor de uma morte imprevista. Porém, se você puder aprender a enfrentar não as sombras, mas a própria morte, a morte de verdade, descrita e reconhecível, por bala ou sabre, flecha ou lança, então nunca mais terá medo, pelo menos não como antes. Será um homem diferente dos outros, seguro, enquanto os demais podem chorar de terror. Esta é a grande recompensa. Talvez seja a única. Talvez seja a pureza final, mesmo envolta pela imundície. Está quase escuro. Voltaremos a conversar amanhã de noite, depois que tivermos pensado bastante sobre tudo o que falei. Mas Adam ainda tinha algo a dizer. Por que não conversa com meu irmão? Charles irá com a maior satisfação, e tenho certeza de que se sairá muito bem, melhor do que eu. Charles não vai, disse Cyrus. Não há qualquer proveito na ida dele. Mas ele seria um soldado muito melhor. Somente por fora da pele, nunca por dentro. Charles não tem medo e por isso nunca pôde aprender qualquer coisa sobre a coragem. Não conhece coisa alguma fora de si mesmo e por isso nunca poderá obter as coisas que tentei lhe explicar. Metê-lo num exército seria liberar coisas em que Charles deve ficar reprimido.
Eu jamais poderia permitir que ele fosse. Adam queixou-se. Nunca o puniu, sempre deixou-o levar sua vida como quisesse, sempre o elogiou, e agora permite que ele se mantenha fora do exército. Adam parou de falar subitamente, assustado com o que acabara de dizer, com medo da raiva, do desprezo ou da violência que suas palavras poderiam desencadear. O pai não respondeu. Saiu do bosque com a cabeça tão baixa que quase encostava no peito. O sobe e desce do quadril quando a perna de madeira batia no chão era monótono. A perna de madeira descrevia um semicírculo lateral para se adiantar, quando chegava a sua vez. Estava totalmente escuro a essa altura, e a claridade dourada dos lampiões se projetava pela porta aberta da cozinha. Alice apareceu na porta e espiou, procurando por eles. Ouviu os passos irregulares se aproximando e voltou para o interior da cozinha. Cyrus foi até a varanda da cozinha antes de parar, levantar a cabeça e perguntar: Onde você está? Aqui, logo atrás. Fez uma pergunta, e acho que terei de responder a ela. Talvez seja bom ou talvez seja ruim responder. Você não é muito esperto. Não sabe o que quer. Não possui a determinação necessária. Deixa que outras pessoas o expezinhem. Às vezes acho até que é um fraco, que nunca será grande coisa na vida. Isso responde à sua pergunta? Eu o amo mais, sempre amei. Pode ser prejudicial dizer-lhe isso, mas é verdade. Eu o amo mais. Por que outro motivo teria me dado ao trabalho de atormentá-lo? E agora calhe a boca e vá jantar. Voltaremos a conversar amanhã de noite. Minha perna está doendo. Não houve conversa durante o jantar. O silêncio só era rompido pelo barulho de engolir a sopa e de mastigar. O pai, volta e meia, acenava com a mão, tentando afugentar as mariposas da manga do lampião de querosene. Adam tinha a impressão de que o irmão o observava furtivamente. E surpreendeu um brilho nos olhos de Alice quando levantou o rosto subitamente. Depois de terminar de comer, Adam empurrou a cadeira para trás e disse: Acho que vou dar uma volta. Charles levantou-se. Vou com você. Alice e Cyrus ficaram olhando, enquanto os dois saíam pela porta. Depois, ela fez uma de suas raras perguntas muito nervosa. O que você fez? Nada. Vai obrigá-lo a ir? Vou. Ele sabe? Cyrus olhou tristemente pela porta aberta para a escuridão lá fora. Sabe. Ele não vai gostar, não será bom para ele. Não importa? Uma pausa e ele repetiu mais alto. Não importa. Seu tom insinuava. Cale a boca, não é da sua conta. Ficaram em silêncio por um momento e depois ele acrescentou, quase como se pedisse desculpas. Seria diferente se ele fosse seu filho. Alice não disse nada. Os dois rapazes foram andando pela estrada esburacada, mergulhada na escuridão. Podiam divisar à frente algumas luzes esparsas, onde ficava a aldeia. Quer ir ver se alguma coisa está acontecendo na estalagem? Perguntou Charles. Não era nisso que eu estava pensando. Então, por que diabo resolveu sair de noite? Você não precisava me acompanhar. Charles chegou mais perto do irmão. O que ele lhe disse esta tarde? Vi os dois andando juntos. O que ele lhe disse? Falou apenas sobre o exército, como sempre. Não foi o que me pareceu, comentou Charles desconfiado. Vi-o se inclinar para você, do jeito que fala com os homens, não dizendo coisas, mas conversando. Ele estava apenas me dizendo coisas. Adam falou pacientemente, fazendo um esforço para controlar a respiração,
pois sentia que algum medo começava a lhe comprimir o estômago. Respirou tão fundo quanto pôde, prendendo o ar nos pulmões para reprimir o medo. O que ele disse? Insistiu Charles. Falou do exército e de como é ser um soldado. Não acredito. Acho que você não passa de um maldito mentiroso. O que está tentando esconder? Nada, disse Charles brutalmente. Sua mãe doida se afogou. Talvez tenha sido porque ela deu uma olhada em você. Isso seria suficiente. Adam deixou escapar o ar suavemente, reprimindo o medo horrível. Permaneceu em silêncio. Está tentando afastá-lo de mim, gritou Charles. Só não sei como pretende fazê-lo. O que pensa que está fazendo? Nada. Charles pulou para a frente do irmão e Adam teve de parar, o peito quase encostando no outro. Adam recuou, mas cuidadosamente, como se recua diante de uma cobra. Está lembrado do aniversário dele? Gritou Charles. Comprei um canivete fabricado na Alemanha. 3 lâminas e um saca-rolhas. Cabo de madrepérola. Onde está esse canivete? Já ouviu usá-lo alguma vez? Ou ele o deu para você? Nunca o vi sequer afiar as lâminas. Está com o canivete em seu bolso? O que ele fez com o canivete? Disse apenas obrigado e mais nada. E foi esta a última vez que ouvi falar de um canivete alemão de cabo de madrepérola que me custou 75 centes. Sua voz estava impregnada de raiva, e Adam sentia um medo insinuante. Mas sabia que ainda lhe restava um momento. Vira muitas vezes a máquina destrutiva que arrasava tudo o que se impunha em seu caminho. A raiva surgia primeiro, depois uma frieza extrema, como se fosse uma possessão. Olhos neutros, um sorriso satisfeito, a voz se reduzindo a mero sussurro. Quando isso acontecia, a morte estava a caminho, mas uma morte fria, hábil, por mãos que operavam delicadamente, com precisão. Adam engoliu saliva para umedecer a garganta ressequida. Não podia pensar em nada para dizer, pois o irmão, dominado pela raiva, não prestava atenção a coisa alguma, nem sequer ouvia. Ele assomava diante de Adam, mais baixo, mais largo, mais corpulento, mas ainda não agachado. À luz das estrelas, seus lábios brilhavam de umidade, mas ainda não havia sorriso. A voz continuava furiosa. O que fez no aniversário dele? Pensa que não sei? Gastou algum dinheiro? Não, levou para ele um filhote de vira-lata que encontrou no bosque. Você riu como um idiota e disse que daria um bom cão passarinheiro. O tal cachorro dorme no quarto dele e ele fica afagando o bicho enquanto está lendo. Treinou o bicho. E onde está o canivete? Obrigado, disse ele, apenas obrigado. Charles falava agora aos sussurros, os ombros vergando. Adam deu um pulo desesperado para trás e levantou as mãos a fim de proteger o rosto. O irmão avançou com precisão, cada pé plantado firmemente no chão. Um punho foi arremessado delicadamente para avaliar a distância, e depois começou o castigo implacável. Um soco na barriga, e Adam baixou as mãos. Depois 4 socos na cabeça. Adam sentiu que o osso e a cartilagem de seu nariz se esmigalhavam. Tornou a levantar as mãos e Charles acertou em seu coração. Durante todo esse tempo, Adam olhava para o irmão com a expressão de um condenado irremediável e perplexo, fitando o carrasco. Subitamente, para sua própria surpresa, Adam desferiu um golpe frenético, mas inofensivo, sem força nem direção. Charles esquivou-se e arremeteu por baixo para atingir seu pescoço. Adam passou os braços em torno do corpo do irmão e agarrou-se a ele, chorando. Sentia os punhos vigorosos provocando náuseas em seu estômago,
mas mesmo assim continuou a se agarrar a Charles. O tempo parecia mais lento. Com o corpo, sentiu o irmão deslocar-se para o lado, a fim de forçar suas pernas a se entreabrirem. E sentiu os joelhos subir, passando por seus próprios joelhos, roçando as coxas, até se chocar contra seus testículos, provocando uma dor intensa que se espalhou por todo o seu corpo. Seus braços largaram Charles. Ele se dobrou e vomitou, enquanto o castigo implacável continuava. Adam sentia os socos nas têmporas, nas faces, nos olhos. Sentiu os lábios racharem e sangrarem por cima dos dentes. Mas a pele parecia engrossada e dormente, como se estivesse envolta por uma camada de borracha. Atordoado, perguntou-se por que suas pernas não vergavam, por que não caía, por que a inconsciência não o invadia. Os socos continuavam eternamente. Podia ouvir o irmão ofegando, com a respiração rápida e explosiva de um homem manejando uma marreta. Na semi-escuridão sinistra, podia divisar o irmão através das lágrimas e do sangue que escorriam de seus olhos. Viu os olhos inocentes e neutros de Charles, o leve sorriso nos lábios úmidos. E no instante em que viu essas coisas, houve um relâmpago de claridade ofuscante e depois a escuridão total. Charles ficou parado por cima dele, arquejando como um cachorro extenuado. E depois se afastou e seguiu rapidamente para casa, massageando as mãos. Adam recuperou os sentidos muito depressa, de maneira assustadora. Sua mente turbilhonava num nevoeiro doloroso. Seu corpo parecia muito pesado, latejando de tanta dor. Mas quase no mesmo instante esqueceu a dor. Ouviu passos rápidos pela estrada. Foi dominado pelo medo instintivo e pela fúria de um rato. Ergueu-se de joelhos e arrastou-se para a vala que drenava a estrada. Havia um palmo de água na vala. Um mato alto crescia dos lados. Adam rastejou cuidadosamente para o fundo da vala, esforçando-se em não fazer qualquer barulho. Os passos se aproximaram, ficaram mais lentos, afastaram-se para um lado, depois voltaram. De seu esconderijo, Adam podia ver uma sombra preta na escuridão. E depois um fósforo foi riscado. Uma pequena chama azul ardeu até que a madeira pegou fogo, iluminando por baixo o rosto do irmão, grotescamente distorcido. Charles ergueu o fósforo e olhou ao redor. Adam pôde ver a machadinha que ele empunhava na mão direita. Quando o fósforo se apagou, a noite ficou ainda mais escura do que antes. Charles afastou-se lentamente. Riscou outro fósforo, depois outro e mais outro. Vasculhou a estrada à procura de sinais. Acabou desistindo. A mão direita se levantou e a machadinha foi arremessada para o campo. Ele se encaminhou apressadamente para as luzes dispersas da aldeia. Adam permaneceu na água fria por muito tempo. Perguntava-se como o irmão se sentia. Se, agora que a paixão esfriava, Charles sentia pânico, pesar, consciência pesada, ou nada. Eram as coisas que Adam sentia por ele. Sua consciência aproximava-o do irmão e fazia com que se angustiasse por ele, da mesma forma como, em outras ocasiões, o levara a fazer com esmero os deveres de casa. Adam finalmente saiu da vala e ficou de pé na estrada. Seus ferimentos estavam dormentes e o sangue secara numa crosta em seu rosto. Pensou que seria melhor permanecer fora de casa, na escuridão, até que o pai e Alice fossem se deitar. Sentia que não podia responder a quaisquer perguntas, pois não sabia as respostas, e tentar descobrir alguma coisa era árduo demais para uma mente tão abalada. Foi invadido por uma vertigem inexorável, sentindo que luzes azuis explodiam diante de seus olhos. Compreendeu que estava prestes a desmaiar. Arrastou-se lentamente pela estrada, de pernas bem separadas. Parou na varanda,
Olhou para dentro. O lampião estava pendurado do teto por uma corrente, projetando um círculo amarelado e iluminando Alice e a cesta de costura na mesa à sua frente. O pai mastigava uma pena de madeira do outro lado da mesa. Mergulhava a ponta, a intervalos, no vidro de tinta aberto e escrevia anotações em seu livro de registros de capa preta. Levantando o rosto de repente, Alice viu o rosto ensanguentado de Adam. Levou a mão à boca, os dedos se enganchando nos dentes inferiores. Adam levantou um pé com a maior dificuldade, depois o outro, encostando-se na soleira da porta. Cyrus também levantou a cabeça. Olhou com uma curiosidade distante. Só lentamente é que a distorção da porta revelou a sua identidade. Levantou-se completamente atordoado. Meteu a pena de madeira no vidro de tinta e limpou os dedos na calça. E perguntou suavemente: por que ele fez isso? Adam tentou responder, mas sua boca estava ressequida, os lábios grudados pela crosta de sangue. Passou a língua pelos lábios, conseguindo entreabri-los, mas fazendo com que recomeçassem a sangrar. E murmurou: não sei. Cyrus adiantou-se abruptamente, agarrou-o pelo braço, com tanta força que ele estremeceu e tentou se desvencilhar. Não minta para mim. Por que ele fez isso? Tiveram uma discussão? Não. Cyrus sacudiu. Diga logo, quero saber. Conte tudo. Terá de me dizer. Vou obrigá-lo a contar tudo. Mas que diabo! Você está sempre protegendo-o. Pensa que não sei disso? Achava que estava me enganando? E agora me conte tudo, ou juro por Deus que vou mantê-lo de pé aí a noite inteira. Adam olhou ao redor, à procura de uma resposta. Ele pensa que o Senhor não o ama. Cyrus largou o braço do filho e voltou claudicando para sua cadeira, sentando-se. Raspou a pena no vidro de tinta e olhou, sem ver, para o livro de registros. Alice, ajude Adam a ir para a cama. Acho que terá de cortar a camisa dele. Faça o que for possível. Tornou a se levantar, foi para o canto da sala em que os casacos estavam pendurados em pregos. Estendendo a mão por trás das roupas, pegou a espingarda. Levantou-a para verificar se estava carregada e depois saiu de casa. Alice levantou as mãos como se quisesse trazê-lo de volta com uma corda de ar. A corda se rompeu e seu rosto tratou de ocultar os pensamentos. Vá para o seu quarto, murmurou ela. Vou buscar uma bacia com água. Adam ficou estendido na cama, um lençol puxado até a cintura, enquanto Alice limpava os talhos com um lenço de linho embebido em água quente. Ela se manteve em silêncio por um longo tempo e depois continuou a frase de Adam como se não tivesse ocorrido qualquer intervalo. Ele pensa que o pai não o ama, mas você o ama. Sempre o amou. Adam não disse nada e ela continuou. Ele é um menino estranho. É preciso conhecê-lo a fundo, por trás da carapaça rude, por trás de toda a raiva. Ela fez uma pausa para tossir, curvou-se e tossiu. Depois que o acesso passou, suas faces estavam coradas e ela sentiu-se exausta. É preciso conhecê-lo, repetiu Alice. Há muito tempo que ele vem me dando pequenos presentes, coisas bonitas que se pensaria que ele nem sequer notaria. Só que ele não os dá abertamente. Esconde-os em lugares onde sabe que eu os encontrarei. E pode-se ficar olhando-o horas a fio que ele não dá o menor sinal do que fez. É preciso conhecê-lo. Sorriu para Adam, que fechou os olhos.